Bom Ei, dia, Marta. também estou ouvindo. Bom Ei, dia, Silvana. Leonardo. Bom saber que todos estão bem com saúde. Ei, Vá. Prefiro ver você aqui do que lá naquela plataforma. Obrigado. Hello. Good morning, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pastor Joma. Bom dia, bom dia. É uma luzinha aqui também, Bela. Ai, ai, ai. I think the light is very good. Ok? Então, nosso objetivo essa manhã era fazer uma introdução à carta aos Gálatas, como a gente havia dito anteriormente, né? Então, vamos lá. E já vamos falar então da carta aos Gálatas. E a primeira pergunta que a gente faz é: por que estudar esse livro? Né? Por que estudar a carta aos Gálatas? Né? Então, esse livro nos fala de cristãos na Ásia Menor que foram influenciados a crer na salvação, na justificação por meio da fé nas obras da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo, então, tratou esse problema, enfatizando aí a diferença entre o jugo pesado da lei, que levava à escravidão espiritual, e o evangelho de Jesus Cristo, que leva à liberdade espiritual. Então, eu diria que essa carta é, acima de tudo, sobre a liberdade em Cristo. Ela nos ajuda a apreciar melhor a liberdade que alcançamos por meio do Evangelho. E aí algumas informações gerais, né? O autor fica bem claro logo no início da carta, é o próprio apóstolo que escreveu, né? É o 9º livro do Novo Testamento. Foi escrito provavelmente... não há muito consenso, porque se sabe que foi entre algumas das viagens de Paulo, né? Das viagens missionárias, e há dúvida se foi após a primeira, após a segunda viagem, mas o consenso é que, de alguma forma, está entre 48 e 55 depois de Cristo, né? E acredita-se também que essa foi a primeira carta que o apóstolo redigiu aos cristãos, uma série de outras que vieram depois, né? Interessadas as igrejas da Galácia, essa carta, né, ela dirigia-se àquele povo que habitava ali, de um povo de origem celta, né, localizado numa província romana de mesmo nome, Galácia, e que corresponde hoje ao território central da Turquia, né, da moderna Turquia. E só a título de curiosidade, né, os povos celtas, eles eram pertencentes à família linguística indo-europeia, que se espalhou pela maior parte da Europa Ocidental a partir do 2º milênio depois de Cristo, antes de Cristo, né? E além dos gálatas, os celtas incluíam os bretões, gauleses, belgas, caledônios, dentre outras tribos, e aqueles que conhecem a história sabem melhor do que eu, né? Só para a gente ter uma noção espacial, o mapa do Império Romano, no ano 117 da era cristã. Então, essa região verde era pertencente ao domínio, né, dos romanos, e a gente observa, então, pegando o mar Mediterrâneo, né, o Mare Nostrum, boa parte da Europa, ao norte do Mediterrâneo, né, o norte da África, e ao oeste, a leste, desculpa, mais à direita, indicado pela setinha vermelha, está ali uma regiãozinha escrita Galácia, que é onde a carta estava dirigida aos cristãos que foram, as igrejas que foram plantadas ali naquela região, tá? Moderna Turquia. E nessa introdução geral a gente vai falar de alguns pontos, né? Primeiro do inimigo interno, né? Nós sabemos que a igreja sofreu diversos ataques ao longo da história, e muitos ataques externos, por exemplo, dos romanos, né, dos fariseus, mas em Gálatas a gente vê um inimigo interno, né? Quer dizer, foi nessa região, na Galácia, que o apóstolo Paulo e outros missionários cristãos evangelizaram diversas cidades no século I, tais como Icônio, Listra, Derbe. Algumas dessas cidades ainda existem, por exemplo, Icônio hoje é uma cidade turca que é ponto de visitação, né, turística. E ali eles organizaram as primeiras comunidades cristãs naquela região. E a gente observa pela carta de que de uma fé autêntica e vibrante,
relatada por Paulo, né, os gálatas começaram a migrar para uma fé judaizante, baseada em obras. Então, a gente vê por essa carta que o apóstolo e a mensagem que ele tinha pregado estavam sob ataque. E ainda falando sobre esse inimigo eterno, né, eu penso que a gente deveria refletir, porque a carta fala dos cristãos querendo justificar a salvação por meio de obras da lei de Moisés. E a pergunta é, será que nós, cristãos do século 21, tão distantes das obras, dos sacrifícios e ofertas da lei mosaica, poderíamos também incorrer no pensamento equivocado de que por conta das nossas boas obras fazemos jus à salvação? Não é objetivo nosso discutir isto neste dia, mas fica aí a pergunta para refletirmos durante este estudo que faremos da carta. Bom, mas diante desse ataque, desse problema que estava ocorrendo, né? Paulo, a gente pode dizer que ele saca a espada e, como um espadachim habilidoso, ele usa essa carta para responder àquele ataque. Não numa reação tipicamente humana, de ira humana, mas numa reação de defesa, de compromisso com algo tão sagrado quanto a mensagem que ele tinha recebido e estava transmitindo àqueles irmãos. E como veremos à frente, né, se esse ataque tivesse tido êxito, o que seria o cristianismo hoje? Provavelmente mais uma seita judaica, como muitas que já existiam nos dias de Cristo. Vamos lembrar que nos dias de Cristo a Bíblia já menciona os fariseus, os saduceus e tantos eus que eram judeus, mas de diferentes correntes religiosas e muitas vezes brigavam entre si. Por exemplo, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. E ainda outras seitas que historicamente a gente sabe que existiam naqueles dias, mas que a Bíblia não menciona. Uma delas importante é a seita dos essênios, né? Então, aquele ataque à igreja de Gálatas tivesse tido êxito, talvez hoje nós seríamos algo dependente de circuncisão, de observância da lei, ao invés de ser algo da graça. Não teríamos tido aí a oportunidade de conhecer o amor de Cristo. E a gente vê por essa carta um duplo ataque, né? O primeiro ataque foi ao próprio apóstolo, a autoridade dele, né? Esse ataque teve como objetivo o apostolado de Paulo. Eram muitos os que diziam que ele não era um apóstolo. E a gente pode até compreender aqueles judeus, né? Do ponto de vista deles, havia razão. Porque se a gente ler, por exemplo, a definição de apóstolo que está no livro de Atos, quando os apóstolos se reuniram para substituir Judas, eles falaram, temos 11, precisamos de completar o grupo, né? E ali eles dizem o seguinte, para ser apóstolo, bom, é necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. E dizem ainda, deverá ser alguém que se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Sabemos que Paulo não estava presente. Ele não atendia aquelas condições. Ao contrário, Paulo, naquele período, havia sido o principal perseguidor, era o principal perseguidor da igreja. Quando Estevão, nosso primeiro mártir, foi apedrejado, a Bíblia revela, Paulo estava lá. Então a gente precisa entender também que os judeus que estavam resistindo ao apostolado de Paulo tinham lá os seus argumentos. Mas Paulo responde, né, e com um santo orgulho, que a origem de seu apostolado não era humana. A gente vai ver isso ao longo da carta de Gálatas, que a vocação dele provinha diretamente de Deus. E aí a gente precisa lembrar daquele episódio fantástico, quando Paulo, cheio de ira, de ódio aos cristãos, indo a Damasco para
continuar as suas obras de perseguição, a Bíblia relata um encontro maravilhoso, sobrenatural, que ele teve com Cristo. E ali morreu Saulo e nasceu Paulo. E então Paulo usa essa explicação, né? Outros poderiam ter as qualidades requeridas para encher o vazio daquela lista apostólica, porque eles tinham estado pessoalmente em carne com Jesus, eles tinham sido testemunhas oculares da crucificação, da ressurreição. E Paulo não tinha essas qualidades, mas ele tinha uma só qualidade. No caminho a Damasco, ele havia se encontrado face a face com Cristo e dele recebido aquela incumbência, aquele apostolado. Então podemos dizer que Paulo era uma espécie de exceção, uma exceção do próprio Deus. A gente vai ver também, irmãos, na carta de Gálatas, né, que apesar de Paulo insistir que a sua pregação, a pregação de sua mensagem não dependia de nenhum homem, pois não fora recebida de alguém, ela provinha diretamente de Deus, mas Paulo não era um anarquista ou rebelde, como se pode pensar. Paulo era o contra, né? Era o da dissensão. Os irmãos todos, a liderança numa direção e ele no outro. Não. Paulo não tinha essa característica, apesar de ter um temperamento forte, como a gente vê, de ser uma pessoa contundente, uma característica que alguns podem ver como problemática, né? Sabemos, por exemplo, do conflito que Paulo teve com Barnabé, com Pedro, mas na verdade foi uma característica que Deus usou intensamente, né, para a promoção, para a pregação do evangelho. Então, apesar dele insistir que o apostolado dele não vinha de mãos humanas, que não era recebido de segunda mão, ele insistia que também desfrutava da aprovação plena daqueles que eram reconhecidos como líderes da igreja cristã. E vamos lembrar que naquele período inicial, a sede, o centro da fé cristã ainda era Jerusalém, não tinha migrado. Depois, por causa da perseguição, mudou para outras regiões. Mas ali em Jerusalém ainda ficava, né, naqueles primeiros anos, naquelas primeiras décadas, o centro da igreja cristã. E Paulo relata, inclusive, nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, ele faz isso de forma bem detalhada, uma visita dele a Jerusalém, cerca de 14 anos depois que ele tinha estado lá. Ele retorna a Jerusalém, ali ele reencontra os apóstolos, reencontra Pedro e fala das conversações que tiveram com eles para deixar claro que estava de acordo, né? Ou seja, Paulo pregava o evangelho que provinha diretamente de Deus. Não tinha sido repassado por nenhum apóstolo, mas ainda assim ele estava plenamente de acordo com a fé que tinha sido entregue à igreja. E aí nós vamos ver também uma outra questão abordada, né, na carta de Gálatas, que não apenas a autoridade de Paulo, mas o duplo ataque afetava também a mensagem que ele pregava. E o que estava acontecendo no meio daquela igreja que nos primeiros anos tinha sido tão viva e tão vibrante? Havia judeus convertidos, maravilha, né? Os primeiros cristãos eram judeus e agora já começavam a se misturar, porque ali na Galácia havia uma comunidade de judeus que vinham se convertendo à fé cristã e outros gentios, gregos, gálatas e outros povos misturados ali que também se converteram. Então a igreja já era uma mistura, né, desses povos. Mas alguns judeus continuavam crendo que todas as promessas e dons divinos eram só para o povo eleito, né? E que os gentios não poderiam partilhar destes privilégios. Vamos pensar então este tipo de judeu com essa crença, vendo Paulo levando o evangelho aos desprezados e odiados gentios. E a reação era de espanto e furor, era bastante previsível, né? Paulo era odiado porque pregava um evangelho universal, não tinha mais o exclusivismo, não tinha mais a panelinha, o grupinho, né, que inicialmente foi detentor da revelação divina e que era a nação judaica.
Vamos falar também nessa carta, irmãos, da lei. Ela é bastante abordada por Paulo, né? E aí a gente vê então os judeus resistindo ao compartilhamento, ao universalismo da mensagem. E a gente pensa, eu coloquei essa foto aí, que com todo respeito, só nós da nossa geração que vamos saber, né? Eu tenho certeza que os meus filhos não sabem do que se trata, mas isso é o Muro de Berlim. E a gente sabe, lembramos bem da história, né? De uma Alemanha de um lado empobrecida, falida, e de outro próspera, e os de um lado tentando passar para o lado próspero, os do outro lado, e muitos, inclusive, perderam a vida. Mas a gente pode lembrar também daquela parábola de Jesus, do banquete, em que os convidados eram os privilegiados, os bacanas, os favoritos do anfitrião. E a gente vê que eles não correspondendo às expectativas do convite, o anfitrião fez o quê? Ele abriu o convite aos maltrapilhos, a qualquer pessoa, e deu ordem: vão às ruas e tragam convidados. Dá um banho nesse pessoal e traz para dentro da festa. E naquele impasse ali com os judeus, né? Os convidados maltrapilhos querendo entrar na festa e os bacanas que chegaram antes trancando a porta. Havia uma maneira de sair disto, pensaram alguns judeus. Vistam-se como nós e os deixaremos entrar. Ou seja, o pensamento era: se um gentio quer ser cristão, que primeiro se torne judeu. E o que significava tornar-se judeu na prática, né? Ser circuncidado. Não vejo um grande problema nisso. Na verdade, eu não sei se os irmãos sabem, mas estima-se que 1/3 dos homens do mundo sejam circuncidados. Primeiro, por razões religiosas. Vamos lembrar que os judeus ainda praticam a circuncisão e os muçulmanos também. Vamos lembrar que os muçulmanos, os árabes em especial, não os muçulmanos, mas os árabes, eles se dizem descendentes de quem? De Abraão, pela linhagem de Ismael. E Ismael foi o primogênito de Abraão, e Ismael, a Bíblia relata, foi o primeiro a ser circuncidado. Quando nasceu Isaac, ele também foi circuncidado. Então, além das questões religiosas, todos os muçulmanos no mundo hoje são circuncidados, os judeus, e alguns por razões médicas, né? Agora, tornar-se judeu significava mais do que isso, significava carregar sobre suas costas todo o peso da lei. E isso era diametralmente oposto ao que o cristianismo significava, né? Fazer-se primeiro judeu equivalia a tornar a depender a salvação do que o homem podia fazer. De uma marca na carne, né, da circuncisão, da capacidade na observância da lei. Só assim que o homem podia merecer a salvação pelo esforço próprio e sem a ajuda de ninguém. Paulo enxergou claramente o perigo nisso, né? O evangelho estava em perigo e por isso ele sacou a espada. E aí Paulo explica que a salvação é inteiramente obra da graça, que ninguém pode merecer o favor de Deus. Tudo que o homem pode fazer é aceitar o amor que Deus lhe brindava, num ato de fé, sem ajuda, sem recursos e sem defesas. Então, a lei diz: olhe, aqui estão as boas obras que tenho feito. Aqui tenho a marca de minha circuncisão. Estas são minhas obras. Dê-me a salvação que ganhei. Ganhei. Eu fiz por onde? Fui lá, como se eu tivesse ganhado um salário merecido, né? Mas para Paulo, o essencial não era o que o homem podia fazer por Deus, mas sim o que Deus tinha feito por ele. E aí, falando então sobre essa aparente dicotomia entre a lei e a graça, né? Surge uma pergunta que é crucial, uma pergunta bastante séria. A lei foi dada por Deus, é um fato, e agora ela foi simplesmente varrida do mapa? Se não, qual é então o lugar dela no contexto da graça? E aí, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a lei permanece, pois é ela que
diz ao homem o que é pecado. Sem ela não existe algo que possa denominar-se pecado. Quando nós dizemos, por exemplo, que matar é pecado, é porque há uma lei que diz isso. E eu não me refiro à lei, coincidentemente, as leis humanas também estabelecem nesse caso específico. Mas a lei diz, matar é pecado, né? Agora, entretanto, irmãos, que fique claro, né? A palavra lei na Bíblia, no Velho Testamento e mesmo no Novo, ela tem diversos significados. E a gente precisa fazer essa distinção, porque senão fica confuso. Lei, 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 né? Então, que fique primeiramente claro que nós nos referimos aqui à lei no sentido cerimonial dos judeus, aquela constituída de sacrifícios, ofertas diversas, circuncisão, dias de festas e uma longa lista de podes e não podes aplicáveis ao antigo Estado de Israel. Irmãos, isso morreu. Cristo resolveu tudo isso. Nós não precisamos de bode sendo sacrificado mais. Porque o sacrifício final, o sacrifício maior, definitivo, foi feito pelo Cordeiro de Deus na cruz, né? E se a gente for entrar por esse caminho, nós vamos ver na Bíblia as leis acerca dos altares, acerca dos servos, da violência da propriedade, leis civis religiosas, leis dietéticas, leis para os sacerdotes. Não é disso que estamos falando. Tá? Essa lei foi aplicada ao antigo Estado de Israel. A rigor, nem o moderno Estado de Israel pratica isso, exceto alguns judeus ortodoxos que ainda sonham em retornar a este tipo de prática, né? Mas a lei veterotestamentária, aplicável a nós cristãos, é aquela que permeia não apenas o Velho, mas toda a Sagrada Escritura, revelando a vontade de Deus, os caminhos que Ele tem para nós. Esta lei, sim, essa não é um fardo pesado. E aqueles que amam a Deus têm prazer em descobri-la a cada manhã nas Escrituras. E os escritores bíblicos assim se expressam em relação a ela. Por exemplo, em Salmo 19, 7, a gente lê: a lei do Senhor é perfeita e refrigera. Não fala que aflige, que me sobrecarrega. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ou ainda, no Salmo 119, tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Ou em Provérbios, o escritor dizendo: os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são paz. Né? E como o próprio apóstolo escreveu mais tarde, a vontade de Deus, entendamos, a lei é a vontade de Deus revelada, expressa por meio de palavras. Mas na essência, ela é a vontade de Deus. E ela é boa, perfeita e agradável. É o que está em Romanos. Essa lei nos ensina a ética divina, universal, do amor ao próximo, da justiça, da equidade, do cuidado com os mais fracos da sociedade, com os estrangeiros. Irmãos, tudo isso está no Velho Testamento. Esse é o Velho Testamento que a gente não pode engavetar, porque esse não venceu. O outro, aquele dos sacrifícios de bode, já cumpriu o propósito, encerrou. Aquele lá é só para a gente conhecer a história e ter ciência do que foi o plano de Deus até aquele momento. Mas essa lei da ética divina, universal, do amor ao próximo, e a Bíblia fala da justiça, quando os profetas condenavam os juízes que aceitavam suborno, que deturpavam o direito. Essa lei é que temos que conhecê-la, né? É porque ela nos mostra como trilhar neste mundo. E estar fora deste caminho é estar fora da vontade divina. E isso é a definição básica de pecado. Essa lei também, ela é compatível com a graça, pois somente em Cristo que podemos cumpri-la. As tentativas baseadas no mérito resultarão, inevitavelmente, em fracassos similares ao que sofreram os nossos irmãos judeus no passado. E a gente pode dizer, na verdade, que mesmo na antiguidade, mesmo antes da chamada Era da Graça, os homens já começaram a ter, por revelação do Espírito de Deus, um vislumbre da graça divina no cumprimento da lei, né? Conforme a gente depreende de textos como estes.
Desvia-me dos caminhos enganosos, diz o salmista. Por tua graça, ensina-me a tua lei. O salmista reconhecendo, eu preciso da tua graça, porque senão eu não vou cumprir a tua vontade, eu não vou cumprir a tua lei. Ou em Zacarias, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E em segundo lugar, irmãos, temos 10 minutos, infelizmente, realmente está complicado. Só um minutinho, tem que tirar, surgiu uma tela nova aqui. Que coisa. Bom, e em segundo lugar, eu não sei se vocês... Mudou a tela, gente? Em segundo lugar... Mudou. Tá certo. Tá ótimo. Tá certo. E em segundo lugar, e isto é o mais importante, a lei efetivamente conduz o homem à graça de Deus. E por quê? Porque a intenção de observá-la é sempre uma luta perdida, uma batalha em que o homem sempre é derrotado. E é por isso que a gente vê tanto cristão indo parar nos consultórios psiquiátricos, porque muitas vezes eles não compreenderam que é só em Cristo, é só aprofundando na vinha que é Cristo que se pode dar frutos. E pela insistência pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio mérito, pela sua própria capacidade, as derrotas sucessivas vão deixando a pessoa frustrada, doente, né? E isso a lei faz conosco, né? Em consequência, o efeito da lei, então, é demonstrar ao homem a sua própria fraqueza, conduzi-lo a desesperar de qualquer outro meio que não seja agarrar-se pela fé na misericórdia e no amor de Deus. A lei mostra a nossa própria impotência, convence-nos de nossa própria insuficiência e finalmente força-nos a admitir que a única coisa que nos salva não é a obediência impossível às suas normas, mas sim a graça de Deus. Em outras palavras, a lei é uma etapa essencial no caminho à graça divina. E aí, concluindo, né, essa nossa introdução, a carta aos Gálatas apresenta então como grande tema de Paulo, né, a glória da graça de Deus. A necessidade de que compreendamos que jamais poderemos nos salvar por nossas próprias obras e que o caminho é nos render com fé incondicional à graça de Deus. Amém, irmãos? Eu abro agora, temos ainda alguns minutos, eu abro a palavra para a gente usar esses minutinhos finais, né, para ouvir cada um de vocês. E a intenção é que a gente, então, continue. Não é uma carta longa, serão poucos estudos, que a gente continue agora propriamente passando pelos 6 capítulos da carta. Quem gostaria de comentar, de fazer alguma pergunta? Daniel. Prossiga, irmão. Hey, good morning, all. I'm so happy to be with you always on Sunday. That's let us to still feel that we are in Praia da Costa and we are a family. Thank you so much. I just want to add something, which is what's happening in the time of when Paulo he wrote this letter to Galatians. I think we are facing similar of this now in the Middle East, which is as we are coming from the Muslim background, the churches in the Middle East, they don't accept us. And for example, myself, the church in Lebanon, they didn't announce me as a pastor. They don't want. Not only me, there is many people the same, similar of this situation. Another pastors, which is they are coming from outside of Lebanon, they announce me as a pastor and they pray for me. So this problem, I think it's still now, it's similar of this problem. When you talk about the Muslims and as they are following the law of Abraham, they are thinking they are as children of Ismail. So still now they are thinking
the Christian in the Middle East, that we are as coming from the Muslim background, we are not Christian. So they are separate us until now, and this is really it's so sad for that. But thanks God, here in Brazil, no problem. It's we feel that's more freedom. So I want just was to add this. É realmente surpreendente, Pastor Juma, como que 2000 anos depois a gente acha que alguns problemas ficaram para trás, né? E eles ainda continuam vitimando a igreja cristã, e nós, você, diante dessa exposição, estaremos orando por isso também. Amém? Amém. Pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos ali no Oriente Médio. Amém. Alguém mais, irmãos? Sintam-se à vontade, 5 minutos. Só trazendo aqui, né, eu achei assim, muito apropriada, né, a maneira como a gente como você trouxe o assunto. Só lembrando que na época de Jesus, né, cada doutor da lei, ele tinha consigo o seu jugo, né? O jugo era entendido a maneira como a lei é interpretada e como essa lei é imposta sobre aquelas pessoas que seguem aquele líder. Então, quando Jesus fala assim que todos vocês estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, Jesus, ele inaugura, né, essa reinterpretação da lei, né? E o que a gente entende realmente que o que cai realmente por terra, né, é essa interpretação dos líderes judeus sobre a lei, porque o espírito da lei permanece. E o que Jesus está tentando fazer é tirar todo o peso dessa interpretação trazido pelos judeus, né? A gente vê isso muito no Talmud, né? Não só a lei, mas os desdobramentos. Então, a lei fala, você não pode trabalhar no sábado. E aí, os líderes eles vão dizer, olha, se você andar mais do que 1 quilômetro, você está trabalhando no sábado. Então, ele faz esses desdobramentos da lei. E o que ele está falando é justamente, vamos voltar ao espírito da lei, e a gente percebe, né, que o espírito da lei é leve, quando, como você falou lá em Provérbios, né, a lei é maravilhosa, a tua lei é boa, é agradável. Então, voltando a esse espírito da lei, que é bom, que faz bem ao homem, esse não vai cair por terra nunca. Esse vai permanecer até o final dos tempos. Mas essa interpretação pesada, opressiva, trazida pelos líderes religiosos da época, né, pelos intérpretes da época, isso tudo é o que Paulo está derrubando, né, e foi justamente onde ele rompeu com os ensinamentos, né, judaizantes da época. É verdade. Irmãos, alguém mais? O Evaldo, que está escondido sem vídeo, a Madá, Silvana, Vasquez, Elvésio. 2 minutos. Eu acho interessante, 2 minutos rápido, né? Que exatamente por conta desse monte de leis, de rituais, que a gente até entende no contexto do Velho Testamento, um povo, né, que veio, que perdeu-se os hábitos corretos quando ficaram 400 anos no Egito, e aí acabaram incorporando aqueles hábitos errôneos e rituais, e aí, né, Deus teve que fazer todo aquele trabalho, como se fosse uma realfabetização do seu povo, né, trazendo, mas eu acho interessante que tudo está contido nos 10 mandamentos, né? Na realidade, no Velho Testamento, Deus resume tudo aquilo nos 10 mandamentos, e no Novo Testamento, Jesus ainda resume mais, sintetiza ainda mais naqueles 2 mandamentos. Então, assim, a gente percebe como é que Deus, né, por meio de Jesus, ele consegue transformar algo tão complexo em algo tão fácil e tão entendível para o seu povo. É isso, que o tempo vai acabar, gente.
Deus abençoe a todos. Se o tempo acabar, Deus abençoe a todos. Maravilhoso estar com vocês. Obrigada. Amém, Silvana. É isso mesmo. Toda a lei, toda a vontade de Deus se resume: amarás ao próximo como a ti mesmo, amarás a Ele acima de todas as coisas. Irmãos, não teremos nem tempo de orar. Um bom domingo a todos.